Fala galera, meu nome é Matheus Almeida, eu sou gerente de convênios aqui da Fontes e esse é mais um FontesCast, edição especial aqui do Consig Summit 2021. E eu estou aqui com 3 feras brabíssimos quando o assunto é venda: Richard Nunes, João Nunes e Rafael Bueno. Galera aí que entende tudo de venda, call center, gatilho mental. Pô, cara, o assunto aqui é venda na essência, então não tem nem como eu ficar falando muita coisa aqui. Já vamos passar a bola aqui para os caras, porque quem domina o jogo aqui é eles, é camisa 10, volante, atacante, tem tudo. Eu que vou ficar aqui no meu cantinho só tentando dar um pitaco uma vez ou outra, se assim puder. Richard, vamos lá, tá contigo. Vamos embora. Nossa, esse processo de vendas que a gente acabou de falar e tudo que a gente tem feito diariamente, o que eu tenho a percepção é que o correspondente bancário hoje ele carece do básico, do simples. Não é o processo, nossa, uma gestão fora de série. Não, é o básico. É ter um supervisor para o supervisor capacitar o time, é ele capacitar o supervisor. Fazer o básico bem feito. O básico bem feito, que é ele cobrar, né? Porque assim, acabaram de me chamar ali, ele falou assim: não, mas eu não tenho caixa, como é que eu vou contratar uma gestão se eu não tenho vendedor? Eu falei: não, mas é esse que é a visão do consignado. O errado é esse. As pessoas querem trazer a venda, mas esquece que o que mantém, sustenta e aprimora é a gestão. E esse processo de vender, esse básico bem feito, é um relacionamento com o cliente, mas que começa um relacionamento dentro de casa. Porque quando as informações estão alinhadas, o treinamento está bem feito, o conhecimento do produto, porque tem que ler roteiro operacional, independente se é supervisor, se é vendedor, tem que conhecer de roteiro operacional, tem que saber os detalhes, porque eu sempre falo o seguinte: a venda está nos detalhes. A venda ela é um processo onde você vai conquistar o seu cliente se você estiver anotando tudo que ele fala, tudo. Por isso que eu falo que não precisa de script, porque a gente vai criando o roteiro no próprio momento que a gente está na ligação com ele. Anotando, isso vai me dar uma clareza de informação para que eu seja resiliente na hora de responder, e aí na hora de responder eu posso ser eu. Eu posso ser... a minha essência aparece, ela sobressai, junto com o meu relacionamento, e aí eu conquisto aquele cliente. Se for pegar, hoje a parte técnica de uma operação, ela vai consistir o quê? Na hora da argumentação, que eu vou trazer alguns pontos de clareza, e na finalização. Mas a maior parte, que é a argumentação, né, de quem é você, o que você quer, o que você precisa, o que você está buscando, deixa eu te ajudar, eu tenho uma solução para você, eu consigo resolver o seu problema, as pessoas travam. Como se não pudesse fazer. Não, eu não sei o resto da galera, mas se eu estou na fila de um banco, eu viro amigo da pessoa da fila do banco, né? Eu sou assim. Mas todo mundo é um pouco assim também, e você pode se relacionar com essa pessoa. Cara, mas o legal aqui que a gente está com nesse podcast, a gente está conseguindo entender, e aqui são 3 perfis 100% voltados para venda, né? Tô junto com vocês nesse assunto, mas aqui eu estou engatinhando ainda, do lado de vocês. Mas o legal é que a gente está na presença também aqui do João, que, cara, o João, né, para quem não sabe, aqui já dando esse spoiler, pô, né, toca toda a parte da retentiva, que é um dos maiores call centers aí do Brasil hoje. Já teve oportunidade aí de tocar uma grande empresa também, com mais de 70 vendedores. E assim, João, quando o Richard fala nesse processo que tem que entender, muitas vezes o gestor, né, como o dono do negócio, talvez às vezes ele somente delega, né? Ele fala: eu quero fazer isso aqui, vai lá e te vira. O quanto é importante a participação do dono do negócio na criação da metodologia para que a venda aconteça? Eu acho que o primeiro de tudo, o dono, geralmente todos os donos, a grande maioria, eles eram ex-vendedores. Sim. Né? Então, ele monta o negócio dele simplesmente pelo que ele era de diferenciado na onde ele trabalhava. Então, o que ele sabe fazer é vender muito bem. Exato. O restante, ele não sabe. De repente, sabe um negocinho ou outro. Então, uma coisa muito importante, independente se tu tens 5, 10... 15 anos de mercado, 19 anos, que é o meu caso, investir em conhecimento. Então, se hoje no mercado existe 3, 4, 5, 10 profissionais, aqui eu tenho 2, eu sei que vendem conhecimento, invista. Por mais que eles tenham 10 conteúdos para te passar, 9 tu domina em um, não, mas valeu a pena por aquele um, aquele insight.
Então, não é custo. Tu comprar um curso de um, R$500, curso de outro, R$1.000, curso de outro, R$10.000. No final, durante um ano, tu gastou R$20.000 em ti. Tu vais entrar o próximo ano muito melhor do que foi o anterior e os outros. Então, ainda hoje eu aprendo. Ainda hoje eu invisto. E quando eu comecei nesse negócio, não existia isso. Então, hoje, antes de o dono querer montar qualquer estratégia, qualquer direcionamento, ele tem que aprender. Então, ele só sabe persuadir. Então, a persuasão, ela tem limite, ela é finita. Agora, tu ter o conhecimento do processo num todo, tu, principalmente, conversar com pessoas que já passou por dificuldades, muda tudo. Então, hoje, a importância do gestor na participação, primeiro, ele tem que ser bom, ele tem que ter conhecimento. Porque, senão, ele fica indeciso, ele leva para um lado, ele leva para o outro, acaba se batendo, a semana passa, a quinzena passa, quando vê, chegou o mês, o resultado já vem a folha. Já vem a folha e ele fica naquele ciclo. Aí começa. Aí erra. Ele fica naquele ciclo vicioso, ali, trabalhando para empatar. Trabalhando para empatar. Não, mas o erro vem exatamente nisso, porque por não ter caixa, eu acho que o Rafa percebe muito isso, porque a gente roda muito, a galera por não ter caixa faz besteira. Mas só que quando ele falou essa questão assim, eu era um vendedor muito bom e abri um negócio, que é a realidade do mercado, um exemplo muito prático disso funciona assim. A minha filha anda atrás, no banco de trás do carro, e eu estou dirigindo. Quando ela crescer, portanto me ver ali dirigindo, ela está no banco de trás, o que vocês acham? Ela saberia dirigir? Não. 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 Por quê? Não praticou. Não tem prática. Não é só porque ela não praticou. É porque a visão que ela está tendo é superficial. É só eu pegando o volante e indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ela não está vendo que lá embaixo tem o freio, tem o acelerador. Ela não está vendo. Então, o vendedor é exatamente esse perfil. Ele está vendo o superficial da operação, ele está vendo o que ele pode fazer ali do campo de visão dele, mas ele não está vendo que tem métrica a ser acompanhada, ele não está vendo que tem bons sistemas com bons leads qualificados, ele não está vendo que precisa de um treinamento muito bem feito, porque hoje você é um bom vendedor, passou pelo Rafa, chegou ali e... Nossa, agora você é um bom vendedor, agora eu vou treinar a minha própria equipe. Só que no nosso treinamento, eu acho que você ensina também muito mais a gestão do que a venda. Porque é o gestor que vai dominar tudo. Só que falta essa visão para a galera. Aí abre empresa, quebra. E as empresas que estão, quebram. Porque não tem gestão, não tem organização, não olha resultado, não qualifica o lead. Nós conversamos sobre isso agora, falamos também. Gente, por que as empresas vendem muito? Aí... O Nunes vai e fala assim, não, antes de você colocar um refim para vender, você vai ali e coloca minera, né? Faz uma qualificação do lead, higieniza isso, para saber até em qual tabela que você faz. Você já viu alguma empresa fazendo isso? Eu nunca vi. Então, assim, isso é básico, não é? De uma operação? Nem inicia um processo lá se não for assim. E aí as pessoas não fazem o básico, porque ele só sabe o superficial. Aí tu olha a parte de cima, acha que está tudo às mil maravilhas, aí às vezes vê a empresa evoluindo, né, as coisas acontecendo, mas também ninguém sabe qual é o tamanho do parcelamento que o cara está assumindo para conseguir reformar, para conseguir comprar computador. É aquela velha história, né? Até a gente estava aqui e foi usar essa expressão, e acho que a maior realidade, né? Que todo mundo vê as cachaças que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, os tombos não. Ninguém vê. Não, mas, porra, essa parte aí ninguém olha, cara. Porque, assim, a gente olha, poxa, vou lá, vou fazer a empresa, vou fazer um negócio, e tem um custo operacional, um custo de folha, um custo de pessoas, né, uma demanda muito grande. Rafa, eu te acompanho, cara, a gente conversa aí, volta e meia, a respeito desse assunto também, principalmente quando o assunto ela é a venda no conceito principal. E de tudo que você já viu aí, cara, como é que é para você, né, nos call centers que você já passou e tudo mais, como é que é o choque, né, dessa realidade? Quando você vai lá e o cara... Porque, né, você está indo lá, você vai falar real pro cara, você não vai ficar de meia palavra, né? Então você vai lá e vai falar real. Como é que é a reação, muitas vezes, daquele cara que acha que está fazendo tudo certo, mas ele está há 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa, não muda uma migalha, né, não toma uma atitude diferente, e ele quer ter resultados? Porque, né, isso aí é quase que uma loucura, né? Fazer a mesma coisa sempre e querer ter outros resultados, beira a loucura. Como é que é para você quando você dá esse choque de realidade no cara?
Olha, isso na verdade é a realidade. É a realidade que a gente enxerga e o que a gente vê hoje dentro das operações. Tem gente que assusta e tem gente que não aceita. O cara prefere ficar dando murro em ponta de faca do que assumir e abrir a mente para uma metodologia diferente ou para um formato diferente, para que ele possa conduzir o seu time ali e gerar maior produtividade. A gente tem batido na tecla, eu vejo o Richard falando, eu venho dentro da minha operação e a gente vê e enxerga isso, que a forma de vender crédito consignado, falando do nosso segmento, ela mudou. Ela mudou. E 90% do correspondente bancário hoje ainda trabalha no modelo arcaico. Ainda trabalha naquele modelo que dizem que quem liga mais, vende mais. Bambu e arame, né? Exato. Quem liga mais, vende mais. Espera aí, quem liga é a sua ferramenta, quem liga é o discador. O que o seu profissional vai fazer com aquela informação? Então, assim, nós falamos agora há pouco ali, né? Falamos ali, praticamente falamos ali com palavras diferentes, mas falando da mesma, na mesma linha. Então, hoje, o profissional de vendas, ele não tem noção, a grande maioria, né, do que ele está fazendo com aquela informação. E a gente coloca todos os dias que equipe desqualificada, ela desqualifica o lead e toda qualquer ação de marketing que você faça para levantar uma produtividade da sua empresa. Então, todas as vezes que eu chego, eu vou na operação e eu pergunto para o vendedor, o que você faz? A hora que cai aqui essa ligação desse cliente, o que você faz com ela? Ah, Rafael, eu ofereço aqui o crédito, mas nem todo mundo aceita. Entendi. E depois? Não, aí depois cai outra ligação. Falando, peraí, com esse cliente aí, o que você faz depois com ele? Ele não sabe. Ele não sabe o que ele vai fazer. Cai no limbo. Exato. Então, hoje, o vendedor ele não tem noção do que ele está fazendo com aquela informação. Né? Então, eu peguei aquele lead. Ele vai cair na tela ali da minha discadora. Eu liguei para o cliente. O cliente me disse não. O que eu vou fazer com ele a partir dali? Eu vou para algum outro canal? Eu vou para alguma outra ferramenta? Eu vou fazer alguma outra informação? Que tipo de mensagem? E depois? E depois? E depois? É aí onde a gente entra no que a gente chama de fluxo de cadência, que a gente atua dentro da nossa metodologia. Porque hoje a gente sabe, a grande maioria dos clientes, principalmente quando você fala para vender contrato novo, a grande maioria dos clientes, por mais que você tenha um nível de abordagem muito assertivo, dificilmente você consegue gerar um engajamento inicial ali e efetivar a venda naquela ligação. Acontece, acontece. É claro que acontece. Mas é muito mais difícil. Então, se você chega e fala para o vendedor, olha, não, você vai ligar, você vai falar isso e o negócio vai dar certo. O que acontece? A gente vê aí times frustrados no Brasil todo. Porque o cara faz e não dá certo, faz e não dá certo, faz e não dá certo. Aí ele culpa tudo. Aí ele começa a culpar a operação toda. Aí é o mailing, boa. É promotora. Não, aí a cadeira, culpa de o todo mundo. computador, aí é tudo. Exato. Porém, a autorresponsabilidade de se analisar e falar assim, aonde eu estou errando? Porque esse processo que o Rafa falou, que é um processo de você fazer nutrição, de você chegar ali e fazer a cadência com o cliente e saber os próximos passos que eles não fazem, nós ensinamos. Exato. Todos os dias. Então, o problema é conteúdo? Não. O problema é a falta do posicionamento do gestor, do vendedor, de falar assim, chega de viver o mesmo. Frustra quebrar? Frustra. Mas se você não fizer e se você não se doar... E assim, Matheus, o vendedor está escaldado de tanta informação que ele recebe em relação à abordagem que ele precisa fazer, que de fato você tem que estimular o cliente, você tem que tentar tirar a informação dele ali naquele primeiro contato, até para que você possa nutrir esse cliente nos próximos passos de uma forma muito mais efetiva. Agora, o que acontece? O vendedor ele tem que ter ciência que o cliente ele fala não ali naquele primeiro ponto por uma série de fatores. O cara não quer falar, ele está perto de outras pessoas, ninguém quer falar que está fazendo um empréstimo perto de outras pessoas, está perto do filho, está perto da mãe, está perto do marido, está perto da esposa. E quando ele desliga e o operador vai lá e faz um processo de nutrição com ele de forma imediata, no WhatsApp, por exemplo, através de alguma ferramenta de chat, o cliente vai lá e muitos posicionam. Mas qual que é a parcela? Mas qual que é o valor? Mas qual que é o prazo? Fala, peraí, o cliente foi grosso comigo agora no telefone. Aí agora eu nutri ele está me perguntando o valor da parcela? Porque ali é você e ele. E ali você fez uma segunda forma de contato e vai fazendo outro contato e outro contato. Quando o líder entende que a venda ela inicia
na abordagem. Ela inicia naquele primeiro contato. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, ela não vai finalizar ali. É preciso de um processo, e para esse processo precisa de ferramenta. Aí eu preciso da informação qualificada, aí eu preciso saber subir essa informação para o time, e poucos líderes, poucos gestores sabem como atuar hoje dessa maneira no nosso mercado. Então, esse é um dos principais gargalos, como eu até mencionei agora ali, no nosso talk, é um dos principais gargalos. E eu penso, cara, que assim, a gente acaba vendo durante muito tempo no mercado, como o João falou ali antes, né, o cara era um vendedor, criou uma empresa e às vezes foi crescendo até de uma forma quase que desordenada, né? Às vezes as coisas começou a acertar, às vezes acertou muito bem, né? Chutava todas, estava entrando, estava na fase boa. Contratava um vendedor, o cara performava, colocava ali uma base para rodar, a base vendia para cacete, vou fazer cartão, performei, vou fazer refim, performei. Tá, chegou uma hora que parou. E aí o cara não tem aquela resiliência de olhar para trás e falar, não, peraí, o que eu fiz durante todo esse período em que as coisas estavam indo bem? Eu investi? Eu me capacitei? Eu fui atrás? Eu contratei melhor ferramenta? Eu fiz um curso de gestão? Eu bati um papo com pessoas que são referências no mercado, Nunes, Rafa, Richard, Matheus, João Neto, e aqui a gente está falando de mercado, não estamos falando não é somente Sim. das pessoas. Então, Me assim, especializei em produtos. cara, e assim, as coisas, como a gente falou, as coisas começam a dar errado, o cara começa a botar a culpa em todo mundo, ele inflaciona muitas vezes o custo dele de forma surreal, porque ele começa a botar a culpa na equipe, ele demite todo mundo, aí ele tem uma pancada de rescisão para fazer, depois ele tem uma pancada de contratação para fazer, começa a sangrar o fluxo de caixa dele, porque está contratando e demitindo de forma desordenada. Fluxo de Quando caixa. tem. E aí vai lá e no final das contas, aí chegou no final quebra. Pô, o mercado tá ruim. Pô, amigão, vamos falar a verdade. A gente está aqui no Consig Summit vendo tecnologia, oportunidade, FGTS, convênio, produto, uma cacetada de inovação, banco se movimentando, né? Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Alex aqui. O PAN está fazendo um formato de way-in, que é a contratação através, né, dentro das ofertas, ali dentro do card de ofertas, onde o banco potencializa a contratação. E aí você vai falar que o mercado inteiro está errado e só você está certo e ninguém te ama e ninguém te quer. Porra, aí também não dá, né? Não é assim não. Eu estava conversando com o Xisto, agora, do Safra. Aí ele falando assim para mim, estamos fechando 2021 muito bem, né, o mercado como um todo, e vamos para 2022 com muita força, vai dar muito certo. Aí eu falei assim, Xisto, inclusive fala para minha galera aqui, porque o que eu vejo são as pessoas reclamando e não tendo essa percepção que eu tenho e que você tem. Você passou isso com tanta naturalidade, com tanta certeza do que você está falando, é porque as pessoas se tornaram muito boas em desculpas. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Elas dão desculpa para tudo, procuram desculpa para tudo. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então eu vou colocar agora no Nunes, vou colocar no Rafa, vou colocar em você, Matheus, mas eu não assumo a responsabilidade do que eu quero fazer. Eu não assumo que, eu preciso continuar uma ligação com o cliente. Qual o processo? Se você for olhar pela regra, são 12 passos de follow-ups. Você pode se estender por 12 passos. Se for fazer um por semana, vai dar muito mais que 2 meses. Se você for fazer 2 por semana, de cuidar daquele cliente, de falar com ele, porque, de fato, não são todos os clientes que vão fechar na hora, porque tem contrato que é 70 mil, 200 mil, ele vai fechar na hora? Não vai. Ele vai precisar pensar, e é seu papel trazer essa clareza para ele. Só que as pessoas, elas querem transferir a culpa assim, eu não estou vendendo porque eu não estou tendo a informação precisa. Não, você não está vendendo porque você não está treinando em casa. Boa. Você não está vendendo. Informação mesmo, vou te falar, né? Eu só consigo vender se o sistema me der o nome, telefone e o cliente falar assim, gente... Aí eu não precisaria de pessoas ali, né? Botava um robô para fazer isso. Você está 19 anos, eu estou há mais de 11 anos. Existia isso na nossa época? O Bueno falou um negócio bem importante, antes da queda da luz, que os caras ficam ali batendo murro em ponta de faca a vida toda. Então, tipo assim, os caras não têm a visão de investir. Investir não só no conhecimento, como eu falei, mas investir num lead bom, uma fonte de lead bom, um CRM bom. Eles não investem em nada e ficam ali só botando a culpa naquele ciclo vicioso, naquele giro, porque acaba vendendo. Ele não deixa de vender um contrato ou outro, mas ele não performa, ele não escala. Mas é porque na ponta eles falam que é caro. Ele sobrevive. E assim, né? E assim, João, a culpa disso é de quem? A culpa disso é do líder.
Até o vendedor, quando ele é um vendedor ruim, que não tem perfil, a culpa é do líder que está mantendo essa pessoa lá dentro. A culpa é do líder que contratou. O Quem é que fez vendedor é a processo cara da seletivo? gestão. Exato. E até, Ele é a cara da gestão. Tu falar, teve uma empresa que você deu uma consultoria recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com o proprietário agora, faz umas 2 semanas, e a gente estava falando sobre o assunto, e eu falei assim, irmão, bota uma coisa na tua cabeça, o melhor vendedor da tua empresa é você. Boa. Porque se você não vender a ideia para os 60 caras que estão lá dentro, esquece. Esquece. É isso? É você que tem que vender a ideia para os caras. Você que é o dono do negócio, você que é o capitão, 10 e faixa. É você que está dominando aquilo ali. Então, se você não comprar a ideia, né, lógico, vou planejar. Pô, o que eu vou fazer? Não, eu vou vender INSS, vou vender convênio público. Né? Não é porque eu sou gestor de convênio, mas vamos falar aqui de todas as opções que a gente tem na mesa. Claro. Vou vender Sim, convênio todas. público. Pô, eu tenho aqui governo de São Paulo, governo do Mato Grosso do Sul, recentemente foi para 120 meses, uma porrada de oportunidade de venda lá. Não, então é o seguinte, eu tenho 50 vendedores aqui, eu vou pegar 10, eu vou criar aqui uma operação para focar no público, eu vou pegar outros 10 e vou fazer um corte aqui para operar no cartão, e os 30 eu vou seguir fazendo o meu INSSzinho velho de guerra, que é aquele que aguenta o meu rojão aqui. Beleza, isso no papel é a coisa mais linda do mundo, maravilhoso, tá? Ficou milionário. Se você não transmitir essa mensagem para o teu time e os caras não comprar a tua ideia, se tu não souber vender essa ideia para a galera, o projeto já nasce morto. Mas é por isso que eu... Desculpa, Richard. Não, pode falar. O Joel falou ontem, na palestra dele, líder forte, equipe forte. E eu acrescento, líder estratégico, equipe estratégica. Líder tubarão, equipe tubarão. Então, hoje, o que acontece, pessoal? Nós temos aí uma liderança que quer colocar sempre nas costas do vendedor. Mas o Rafael, eu já tentei, eu fui, aquele meu vendedor não dá, não. Mas o vendedor não tem clareza do que ele precisa e do que ele tem que fazer. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele está ligando. O que foi passado para ele? Ó, vai Ele cair, está pedindo um norte. Exato, vai cair, Ele tá falando, me vai dá um cair norte. as ligações e você precisa conduzir o cliente para o fechamento. Só isso. Ele não tem um mínimo de clareza do que ele precisa fazer, do que precisa ser feito. Isso é papel do líder. Isso é papel do líder, dar essa clareza para o time. Agora, a dificuldade hoje, Matheus, o Richard sabe muito bem disso, o João também, que está comandando ali uma equipe grande, é como é que o líder, mesmo sabendo do que é preciso ser feito, como é que ele tem que fazer para engajar o time, para o time entrar nessa linha? Tem líder que fala para mim, Rafael, eu coloco dinheiro na mesa e meu time não vem. Eu faço campanha e meu time não vai. Não é dinheiro, né, irmão? Não é Exato. dinheiro, o time Como não você está tá conduzindo engajado. isso? O time não está engajado. E quando o time não abraça, eu sempre falo assim, é um processo. Se você quer um time que vai produzir bem, você precisa engajar primeiro seu corpo de gestão e mostrar a ideia, a estratégia, o norte. Feito isso, vamos agora para o time. Recentemente eu fui numa empresa aqui em Tubarão, pertinho, né? Aquele dia que eu vim cá. Aham. E tem pouco tempo, né? Bem pouco tempo. Eles acabaram de produzir 2 milhões de reais. E eles estavam com 12, 14 pessoas e agora estão com 8. Mas sabe o que a gestora fez? Ela pegou, comprou um lugar onde vai ser a nova sede da empresa. Gente, na sala de reunião tem as fotos espalhadas de como que vai ser tudo da empresa. Ela trouxe o engajamento para o time falando assim, nós, time, vamos crescer. Ela mostrou o propósito que se torna muito maior do que só ali, eu vou vender, mas vou vender para quê? Eu vou ter que produzir mais. Seja qualquer convênio. Porque se você é especialista em um convênio, se você estuda, se você se dedica, o resultado vem. Então, o que falta para as pessoas hoje é por que eu faço o que eu faço. Que é o que a gente acabou de falar. Nós não enganamos velhinhos. Nós resolvemos problemas, solucionamos problemas, realizamos sonhos. Nós trazemos soluções. O que nós trabalhamos? Soluções financeiras. Só que para eu realizar o meu sonho, eu preciso realizar o do meu cliente. Para eu resolver o meu problema, eu preciso resolver o do meu cliente. Eu mostro para o meu time. Já estive no mesmo lugar que você. Já passei por isso. Crescemos assim. Aí vem o supervisor e fala, olha, antes de ser supervisor, eu estava ali, o Nunes me contratou para me vender. E aí eu vendia, teve a qualificação, pude aproveitar e crescer dentro da empresa. Aí que quem está entrando agora quer ver? Será que nessa empresa realmente dá para crescer? Será que realmente aqui, ou é só conversinha na hora que eu sou contratado de que aqui eu tenho oportunidade? Aí você pega o seu supervisor,
que hoje a minha supervisora é quem coordena hoje para mim, e ela fala, eu entrei como digitadora, virei supervisora, hoje eu estou aqui coordenando, então você pega essas pessoas, mas você também tem que ser humilde o suficiente para dar alguns passos para trás. Eu acho que não somente o nosso canal, e aí eu penso acho que no mercado de trabalho de uma forma geral, né? Acho que duas coisas não existem mais. Não existe mais tirador de pedido Não. e não existe mais chefe. Aquela coisa do cara sentar Boa. atrás da Não, mesa isso acabou. e ficar mandando e os outros fazer. E até perguntando aqui para o Nunes, porque tenho a oportunidade de ser amigo há alguns bons anos, então a gente conhece bem a história um do outro. O Nunes ele já trabalhou em banco, né, em grandes instituições há muito tempo atrás, apesar de ter somente 22 anos de idade em cada perna. E, cara, como é que tu viu, velho, essa mudança, né? Porque quando tu trabalhou em banco isso faz muito tempo, então acho que era um formato talvez um pouco mais quadrado, digamos, mais chefe, vai e se vira. Passou por uma empresa, né, como colaborador, empreendeu, voltou, veio para Fontes, criou a retentiva. Como é que você vê essa curva de mudança do cara sair de tirador de pedido quando o consignado explodiu, que a gente, né, brinca que qualquer um vendia, para algo tão profissional como a gente vê hoje, e também o lado do dono, né, daquele cara que abria, botava todo mundo para trabalhar e se vira, para hoje o cara que talvez mais trabalha dentro da operação ser o dono do CNPJ. Matheus, na verdade, essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder. Porque eu vivi muitas fases, né? Então, eu tenho inúmeras visões do mercado. Por incrível que pareça, eu vim antes do INSS, né? Eu entrei no mercado em 2002, então, em 2003, então naquela época não existia INSS ainda. Aquela época ali era a época que ainda estava começando os primeiros scanners. Os primeiros scanners. Scanner. Tem gente que vai escutar que não sabe nem o que é. Então, eu trabalhava e para a gente pagar um contrato, tu tinha que passar o fax para São Paulo. Então, não existe a nossa realidade de hoje de tu digitar um contrato às 10 da manhã, às 10h05 está pago, né? Naquela época, levava 3 dias para pagar um contrato. Então, tu olhar esses dois extremos, né, de hoje, o cliente assinou digital e pagou. Para 19 anos atrás, o cliente assinou fisicamente, não existia call center, não existia venda por telefone, era só loja. Então, a grande maioria daquela época não conseguiu acompanhar a virada. A grande maioria, para não dizer 100%, tá? Então, há 19 anos atrás, os maiores do BMG eram outros, os maiores do BMC naquela época eram pessoas que não estão mais no mercado, são empresas que não acompanharam. Então, existe realmente uma revolução muito grande comparado de ponta a ponta. Mas ela teve fases. Então, realmente, quando lançou o INSS, teve um boom. Era o inverso de hoje, a taxa era muito mais alta, a comissão era muito mais baixa. Então, eu acho que não sei se o Bueno pegou essa fase. Eu peguei a fase das altas comissões e, de repente, mas vocês pegaram a implantação do INSS lá em 2005? Não. Tá. Não. Minha sogra pegou essa parte. Lá em 2005, a taxa era 4% e a comissão era 1,5%. 1,5% era a comissão. Então, mesmo assim, o mercado vendia muito, porque era muito era muito pedido tirado, não era venda. Por isso que era essa descompensação, porque realmente teve muito tempo que foi assim. E aí começou a entrar os outros bancos, e aí começou a ter a concorrência, que ela se perpetua até hoje, né? Então, essa fase de mudanças, ela vem desde o meu primeiro dia no mercado. Ela vem. E tu precisa se regrar a essas mudanças, senão tu é engolido. Sempre, sempre, sempre. Eu já fui engolido. Eu já fui engolido algumas vezes. E eu consegui sair de dentro da boca do bicho algumas vezes, porque isso que eu já era
Macaco velho, já tinha cancha. Só que, cara, a galera erra no básico, como o Richard estava falando. Então, cara, se tu não faz o básico bem feito, tu nunca vais conseguir acompanhar o negócio, cara. Se nem o básico tu faz, tu não vais acompanhar. Então, só que a diferença do passado para hoje é que as mudanças levavam 1 ano e meio para acontecer. Hoje a mudança acontece em 1 mês, em 15 dias. Olha só como é que foi essa questão da pandemia para essa retomada, para essa virada digital, para a formalização digital. Explodiu. Muita gente não está acostumada, não conseguiu ainda. Então, pode observar que os bancos que ainda trabalham no físico estão bombando de produzir, porque a galera que não sabe trabalhar no digital Migrou. migrou para banco, não está preocupado. Não quer também, né? Tem gente que não quer se ressignificar. Exatamente. Isso que você está trazendo, Nunes, é importante por causa disso. O que eu observo muito, porque tem mentorias que eu vou dar, que eu não... Gente, teve uma mentoria que eu dei outro dia que eu fiquei no básico. Eu não conseguia evoluir porque era o básico. É até difícil, né, Richard? Nossa, é tem até hora- difícil ajudar. Eu fico desesperado porque não é só a gente vender um curso, uma mentoria. É mais do que isso. É uma vida, é Sim, uma sim, família, claro. é uma empresa Pessoas, por trás, né, são envolvidas. pessoas. Então isso me preocupa muito. Por quê? 2022 está chegando agora e 2022 vai chegar com algumas mudanças que vai dar uma sentida no mercado. Acho que todo mundo já ficou claro para todos que eu vou me especializar em alguns outros setores para vender mais outros produtos, eu vou me especializar em um contrato novo que eu ainda não domino, eu preciso trazer especialização daquilo que uma abertura de conta, setores. Mas para esses setores eu preciso aprender a fazer uma venda consultiva, eu preciso saber sobre processo, eu preciso me permitir me ressignificar, só que eu acho que para os que estão mais antigos de mercado, que é essa galera que você falou agora que está no físico ainda, é eles terem a humildade de falar assim, eu vou precisar de, ou até quem está hoje, né, eu vou precisar dar 2 passos para trás. Eu fiz isso, gente. Eu dei 2 passos para trás, chamei um responsável para cuidar de toda a minha gestão, porque como eu estou viajando muito, consultoria demais, não vai rodar do jeito que eu queria. E olha para você ver, as pessoas vão falar assim, nossa, mas é o Richard dando 2 passos para trás. Gente, é o Richard, uma pessoa, e que não tem problema nenhum, porque ninguém está pagando minhas contas. Alguém vai querer assumir a minha operação? Não. Então eu dou 2 passos para trás, chamo uma pessoa que domina o conteúdo para fazer aquilo que no momento que eu não estiver, ela faz e gere por mim. E assim, né, cara, eu acho que a gente, falando aqui pra galera a respeito aí de venda e de reestruturação e de olhar para isso, né, eu passei por um momento no mercado também, e o João conhece bem essa história, que eu era especialista somente num convênio, né, durante praticamente 2 anos, montamos uma operação junto, né, onde eu era o gestor dessa operação com uma outra pessoa junto com o Nunes, inclusive, e essa operação quebrou porque o convênio que a gente era especialista passou por um momento delicado. E eu vivi na pele você ter que vender de dia para comer de noite. E quando você está nesse estágio, cara, é uma bosta, porque você não consegue implementar um planejamento estratégico, motivação, automotivação, você não consegue nada. Então, o recado que eu acho que é muito importante é para a galera que fez caixa, né, e que conseguiu criar aí um caixa legal dentro de 2020, 2021, FGTS, 5%, aumentou um prazo aqui, aumentou um prazo lá, conta, cartão, tudo isso que gerou caixa. Gente, invistam nesse momento para que vocês possam olhar para os outros horizontes, para que vocês possam realmente estruturar melhor a tua empresa, para que você não sofra com isso. Ou seja, é aquilo que a gente estava conversando aqui, que o João, né, muito bem trouxe, dessa mudança do mercado, de que era um tirador de pedidos, as pessoas não vamos ser, né, a gente está tendo a oportunidade aqui literal de não ser esse cara antigo da época lá do João de 19 anos atrás que não acompanhou a mudança. E isso é responsabilidade de agora, não daqui 2 dias, 1 mês ou 6 meses. Então é muito importante esse recado para a galera de olhar sempre para o futuro. Nosso tempo aqui está quase se encerrando, então eu vou ficando por aqui com as feras aqui do Consignado, Richard, João Nunes, meu irmão, Rafael Bueno, galera aí brabaça demais, Consig Summit 2021. Obrigado, turma. Obrigado. Valeu. Fechou, tamo junto.